Olá a todos que acompanham o canal. Bem, esse vídeo é para fazer um comentário, vou aqui fazer um resumo sobre uma parte do debate que teve, que foi um confronto ali entre Ciro e Haddad, que é muito interessante de ser analisado, muito mesmo. Acho que entre os pontos que foi abordado no debate, esse foi um dos principais, Então vou primeiro resumir aqui o que foi que eles falaram, depois eu vou fazer alguns comentários a respeito disso. Bom, Ciro começa perguntando a Haddad, né, qual a proposta que ele tem, o que ele vai fazer em relação à questão tributária no Brasil. Porque é o seguinte, no Brasil os pobres acabam pagando mais impostos. Como assim? Claro, em relação à renda deles, né? Porque o principal imposto no Brasil é o imposto sobre os produtos, né? E serviços. Então, são embutidos nesses produtos, né? Então, quando o pobre consome, né? Grande parte do salário dele vai para pagar esses impostos. Em alguns produtos, metade aí do salário vai para impostos. Então, assim, o que acontece é que o pobre acaba pagando relativamente mais impostos do que o rico. E impostos sobre herança, impostos sobre lucros e dividendos, né? Esses impostos sobre lucros e dividendos não existem. E impostos sobre herança são impostos baixíssimos em relação a outros países, né? Está muito longe do ideal. Então, na prática, o regime tributário brasileiro ele é péssimo para os pobres e ótimo para os ricos, né? Já que eles não têm que pagar juros sobre lucros e dividendos, coisa que em outros países também, em países desenvolvidos aí, tem impostos altos para isso, assim como impostos para grandes riquezas, né? Então o Ciro vai questionar essas coisas e o que Haddad diz é que ele vai fazer isso, vai modificar essa lógica, né? E vai diminuir esses impostos, fazer uma maneira de diminuir esses impostos sobre esses produtos, né? E começar a taxar esses lucros e dividendos, coisa que, como ele diz, desde 96 não era mais taxados, né? Foi algo que foi abolido no Brasil, na época ainda do governo do Fernando Henrique, né? Bom, após o Haddad ter explicado isso, o Ciro fez um questionamento, né, bem coerente, aliás, que é o porquê do PT não ter feito isso. O Ciro mesmo diz que fez um livro, né, tinha feito um livro com o professor Mangabeira, que é um cara muito bom mesmo, assim, nessa área de economia, onde ele aborda essa temática aí, essa questão dessa forma como é o tributo no Brasil, né? Onde os ricos não são tributados, né? E os pobres são muito tributados. Quer dizer, os ricos são tributados, mas não são tributados naquilo onde realmente deveriam ser, né? Que é nos lucros e dividendos. Ou seja, as grandes riquezas acabam pagando pouco imposto relativo, né? Então Ciro vai lá e diz, olha, o PT ficou esse tempo todo no poder, 14 anos no poder, e não fez isso. Por quê? 2 governos Lula, mais um governo e meio da Dilma aí, e não foi feito isso, né? Aí Haddad vai lá e responde a ele que de fato o PT não fez isso, deveria ter feito, agora vai fazer, beleza. E ele fala que, por um lado, o PT não fez isso, mas por outro, o PT fez uma revolução, né, na educação, no acesso, na democratização da educação, do nível superior, programas, né, como Bolsa Família e tudo mais, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, enfim, uma série de programas sociais, né, e que agora o Haddad vai fazer
esse outro lado. Foi o lado que o PT não fez. Aí é interessante o comentário que eu queria fazer disso tudo. Primeiro é que é necessário, é extremamente necessário que o Brasil faça isso, né? Essa proposta que o Haddad agora vem dizer e que Ciro defende já há muitos anos, né? E também o porquê que o PT não fez isso, né? Bom, aí é que tá. O PT fez um governo de coalizão. Tanto o governo, principalmente o governo Lula, né? Fez um governo, e o governo Dilma também depois, um governo de coalizão, né? Então o PT, ele negociava com o PMDB e com vários outros partidos, né? Principalmente desse centrão, que são partidos que representam principalmente a elite brasileira. Então o acordo era justamente esse: o PT, por um lado, não taxava essas grandes riquezas, não fazia reforma agrária e essas coisas, e por outro lado o PT, em contrapartida, ganhava o direito de fazer esses programas sociais que fez no Brasil. Então, assim, a grande questão que eu queria abordar, a grande pergunta que eu faço é: bom, se Ciro ganhar ou se Haddad ganhar, enfim, eles vão conseguir fazer um governo, né? Vão conseguir aprovar esse tipo de medida? Vão conseguir taxar esses grandes ricos, esses mais ricos, dessa forma? Essa é a pergunta, né? Porque é difícil acreditar que o Congresso vai mudar sua composição, assim. Sua grande maioria vai permanecer lá. A tendência é que o Congresso permaneça com essa mesma cara. Pode até ter alguns novos nomes, mas a maioria vai representar a mesma coisa que já representava, que são as elites brasileiras. Os grandes latifundiários, os banqueiros, né? Entre outros grandes aí, mega empresários. Então fica muito difícil acreditar que eles vão que façam essa reforma tributária. Eu espero que façam a reforma tributária, sim. Dentre todas as reformas, talvez a reforma tributária seja a principal. Porque se fala muito em reforma da Previdência. Por que se fala em reforma da Previdência tanto, com tanta ênfase? É porque a reforma da Previdência, desculpe, ela é uma reforma que vai prejudicar, que vai mexer principalmente com os mais pobres, quer dizer, aquelas pessoas que ganham 2, 3, 4 salários mínimos, né? Quer dizer, essa pobre, essa meio que classe média, assim, não vai mexer com os grandes ricos, né? Os grandes ricos não precisam de aposentadoria. É aí que tá a questão, entendeu? É aí que tá a questão. Ela vai mexer simplesmente com aqueles que são mais pobres. Essa é a ideia da reforma da Previdência. A gente sabe que o Brasil precisa tirar de algum lugar. A diferença está em de quem que vai tirar. Quer dizer, vamos fazer uma reforma tributária e tirar dos mais ricos? Ou vamos fazer uma reforma da Previdência tal qual como eles querem agora? Porque uma reforma da Previdência, muitos especialistas dizem que é necessária, né? Tem que ser avaliado bem como é que ela pode ser, como é que ela não vai ser. Mas a reforma tributária ela é extremamente necessária, até mais necessária também. Porém, eles não falam muito, né? Os outros candidatos, né? O Ciro e Haddad falam, né? A esquerda, o centro-esquerda fala, mas os outros candidatos que defendem a elite não falam nisso. Porque se você for pegar, por exemplo, o caso do Bolsonaro, né, do Paulo Guedes, que vai ser o ministro aí, se o Bolsonaro ganhar, o ministro da Fazenda de Bolsonaro, né? É o economista dele. Ele disse que vai aumentar os impostos dos pobres e diminuir os dos ricos. Então essa é a política da direita brasileira. Essa é a política deles. É isso que está em jogo. Vocês querem uma política que favoreça os mais pobres ou que favoreça os bilionários?
Essa é a questão, entendeu? Para mim, as duas únicas candidaturas que pelo menos têm demonstrado que podem representar uma política melhor para as classes mais pobres é Ciro ou Haddad, né? Já os outros candidatos, principalmente Geraldo Alckmin, Meirelles, Bolsonaro. Bolsonaro, aliás, tem sido o pior de todos eles nesse sentido também. Amoedo e por aí vai, né? Tem vários candidatos da direita que têm essa mesma posição. Enfim, que defendem isso, esse tipo de política. Então cabe a gente fazer uma avaliação disso, sincera. Bom, então é isso. Eu queria terminar por aqui e dizer que, caso vocês queiram, possam comentar aí o que é que você pensa sobre isso. O Brasil deve fazer uma reforma tributária? Como deve ser essa reforma tributária? Você acredita que o próximo presidente, seja ele Ciro, seja ele Haddad, seja lá quem for, vai fazer ou vai sequer conseguir fazer, né? Vai querer fazer e vai efetivamente fazer? Tem essa questão também. A possibilidade ou não dele fazer, como eu expliquei do PT que teve que fazer uma colisão e talvez por isso, pode ser que por isso não tenha feito esse tipo de reforma. Então assim, será que algum presidente, se conseguir chegar lá, vai conseguir fazer, vai conseguir ser aprovado esse tipo de questão? Eu acho muito difícil. Eu não sei como ele vai conseguir. Pode ser que ele consiga, eu não vou dizer que é impossível. Eu considero extremamente necessária e eu apoio que ele faça. A questão é, será que ele vai conseguir ou não fazer? Então assim, e como ele vai conseguir fazer, né? Essa é a pergunta que eu deixo aí no ar. Então obrigado a todos que estão acompanhando, eu agradeço muito. O canal vem crescendo aí constantemente. Agradecer também ao Samuel Borelli, que é um canal aqui do YouTube, que tem também me ajudado aí na divulgação do canal. Então obrigado a todos e tchau!